E Donald Trump descobre o segredo de Alexandre de Moraes e fica em choque. Ele ficou completamente chocado, estarrecido, ao descobrir como que realmente o Brasil funciona. Qual foi o papel do Tarcísio, do governador de São Paulo, nessa articulação da anistia? Como que o senhor avalia? Não, ele tem trabalhado, o Tarcísio está ajudando dentro do partido que ele pertence, que é o Republicanos, para trazer, para que a gente faça anistia, porque é uma injustiça o que está acontecendo. E o quanto disso é uma condicionante para que o senhor, como presidente do PL, o apoie como candidato à presidência para a eleição do ano que vem? Nenhuma. Eu vou apoiar o candidato que o presidente Bolsonaro indicar. Mesmo se for alguém da família Bolsonaro? Mesmo se for alguém. Mesmo se for alguém. Eduardo Bolsonaro? Se for Eduardo, o Bolsonaro apoiou o Eduardo é o nosso candidato. Permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar com a pele? Para Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria instituição passível? abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando, eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se isso fosse uma coisa efetiva que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. E já teve algum retorno do governo norte-americano? Eu não tive resposta ainda, porque... Não, eu ainda não tive, mas, resposta direta. O que eu tive de resposta é que, com base nisso, mais pessoas serão sancionadas. Quando o senhor enviou esse material para os Estados Unidos? Tem uma semana. Há uma semana. Entendi. E o senhor acredita que as pessoas sancionadas serão quem? Serão auxiliares do ministro Alexandre de Moraes? A mim foi perguntado quem seriam as pessoas mais próximas e eu informei todas as pessoas mais próximas do ministro Alexandre de Moraes. Então seriam assessores, seriam juízes de dentro do seu gabinete. E essa conversa com integrantes do governo norte-americano ocorreu com quem especificamente? Eu não posso revelar nomes neste momento. Mas o departamento, você pode? Se foi Departamento de Estado, então, se foi... Não. Departamento de Estado americano, mas eu não posso falar quem são as pessoas, porque eles ainda estão trabalhando em cima disso. Veja, nós descobrimos ao longo dos últimos dias, reforçada ontem essa tese de que Moraes quer ser presidente do Brasil. Veja, já tem até slogan, destrua a sua paz, vote no Moraes. Aí dá para fazer trocadilhos mil com esse que destruiu o Brasil. Olha aí, a rima segue. Eu estou em Bauru. Quer que eu faça rima com a cidade? Onde a gente está tomando? Quer que eu faça rima? Veja, a gente está num caminho que é da mentira. O que começa na mentira termina no constrangimento. O que começa na mentira termina no constrangimento e serão constrangidos. O que nós acompanhamos ontem no Senado da República, na Comissão de Segurança Pública do Senado, presidido por Flávio Bolsonaro, faz com que Paulo Gonet, desculpa, esse pão com frango, é um pão com frango, uma pessoa absolutamente sem sal, sem açúcar, o morno que faz você vomitar, esse é Paulo Gonet. Que credibilidade passa a ter esse homem depois do que a gente descobriu ontem? Que credibilidade tem esse homem para acusar, para atacar, para denunciar, para pedir indiciamento, para tudo o que esse homem fez até agora? Que credibilidade tem uma pessoa dessa? Me perdoe, na função que exerce hoje, sócio, ex-sócio, amigo de Gilmar Mendes, compondo essa situação onde tem a PGR, a Polícia Federal do Lewandowski, e o Supremo Tribunal Federal, agora somando ali com o Lindinho, o Lindbergh fazendo esse papel sujo de judicializar tudo e todos. Então, amigo, isso é uma mentira. Alexandre de Moraes, segundo Tagliaferro, quer ser presidente do Brasil em 2030.
E para isso, não custe o que custar, precisa tirar o seu maior oponente, que é Jair Messias Bolsonaro, do jogo. Veja, é como a luz do sol. Só que por trás disso tudo, nós temos um presidente preso hoje, certo? Só que por trás disso tudo, nós temos ainda a Débora do Batom, nós temos ainda a dona Vildete, dona Iraci, nós temos a dona Juscelene, dona Jupira, os patriotas que foram para a Argentina, a dona Rosana, presa em Belo Horizonte, prisões que aconteceram para justificar esse teatro, essa farsa que nós estamos vivendo hoje. Isso é inadmissível. Quem luta por justiça, quando imagina que agora nós temos uma senhora presa, com mais de 70 anos de idade, problemas de saúde, essa senhora está presa agora, só para fazer número, para justificar a condenação a mais de 40 anos do presidente Bolsonaro. Imagine você o tamanho da maldade destes, da crueldade destes. A gente está falando de maldade, a gente está falando de perversidade, a gente está falando de coisa ruim. Por isso que eu digo, diariamente nós estamos em guerra. É uma guerra espiritual, é uma guerra moral, é uma guerra psicológica. Porque o que nós estamos vendo e vivendo no Brasil agora, isso é um absurdo. É um absurdo. Um homem que manda perseguir empresários, adulterando, fraudando o processo. Meu Deus do céu, e está tudo bem. E o Brasil acordou hoje com estes soltos, com estes ainda com a caneta na mão, destruindo vidas. Meu Deus do céu. Quanto Alcolumbre deve na praça? Essa é a minha pergunta. Quanto Alcolumbre deve na praça? Porque esse homem não colocou ainda o impeachment em votação. Olha o absurdo que vivemos ontem. Tagliaferro expôs, provou documentos e mais documentos, mostrando a interferência, crimes cometidos. E o cara continua livre, leve e solto, com uma caneta que mói, destrói uma vida nas mãos. É isso mesmo? Ô Brasil, ô meu Deus, a gente tem que cobrar o Alcolumbre, a gente precisa saber o quanto ele deve. Quanto você deve, Alcolumbre? Qual é o problema, filho? Vamos fazer uma campanha, ajude o Alcolumbre, né? Não é dinheiro, cara. O problema não é dinheiro. O problema é que deve ser moral o problema, né? Aí eu não consigo comprar, me dá meio quilo de moral, né? Não dá. Não sei, pode ser moral, pode ser, enfim. Ele sabe o que ele deve dever na praça para não pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes até agora. E diante disso tudo, aqueles que ainda estão negociando herança de homem vivo. E aí eu não vou... Eu já disse que eu seria intransigente aqui e serei. E serei. Fui assim com meu amigo Maurício Macron há pouco. Ah, e aí? Mas e se for o Tarcísio? Se for o Tarcísio, a partir do momento em que Bolsonaro está inelegível injustamente e o Bolsonaro escolhe Tarcísio, para mim isso é golpe. Para mim isso é golpe. Não, mas vai vir a anistia, ele não vai preso. Tá, mas ele está inelegível por quê? Uma reunião com embaixadores e o evento do 7 de setembro? Eu vou aceitar isso? Não, eu não posso aceitar. Se eu aceitar, eu derrubo algo que me trouxe até aqui, que é a minha coerência. Minha coerência me traz até aqui. Inclusive, divergindo de amigos, de pessoas que eu considero e tenho no meu coração. Mas eu não posso concordar. A gente vai chegando a uma idade, você diminui o filtro, né? Vai ficando sincerão, e dane-se, cara. Eu vou defender o que eu entendo que é o correto para mim. Bolsonaro fora da disputa hoje e apoiando o Tarcísio é golpe. É golpe. E o Tarcísio que pare com esse movimento. Estão falando em estratégia. Que estratégia? Para indultar depois o Bolsonaro, é isso? E abrindo um flanco, uma avenida para Alexandre de Moraes ser o presidente do Brasil. É isso mesmo? Meu Deus do céu. Que o ministro relatou o desejo dele é ser presidente da República, ou seja,
Com isso, né, já se dá um kick, um pé na bunda aí do projeto do Lula de um 4º mandato e ele entraria para a presidência da República. Com base nisso, dá até para entender a intenção de tirar um peso pesado da política como é Jair Messias Bolsonaro. O que você acha, Alfredo? Olha, eu quero resgatar aqui a memória das pessoas. O PT nunca confiou no Alexandre de Moraes. Eu tenho falado isso. Existem centenas e centenas de vídeos. O PT nunca confiou no Alexandre de Moraes. O PT precisa, neste momento, do Alexandre de Moraes para eliminar o Bolsonaro e, na cabeça deles, inclusive do Barroso, neutralizar a direita, neutralizar o extremismo. Essa é a primeira questão. Tanto assim que o Lula colocou o ministro da confiança dele, que é o Flávio Dino. O ministro de confiança da esquerda no STF é o Flávio Dino. Ah, mas o Zanin? Não, o Zanin foi uma dívida de gratidão do Lula para com o Zanin. O PT também não confia no Zanin. Mas o PT e a esquerda confiam no Flávio Dino. Eu estou torcendo pela briga, certo? Eu estou torcendo, nesse caso aí, eu quero que os egos se exaltem. Bora! Agora, eu tenho essa certeza, Paulo. O Alexandre de Moraes nunca foi uma pessoa da confiança do PT. Ele é circunstancialmente importante para o PT. E essas são coisas bem distintas. Quanto ao desejo de ser presidente da República, eu creio que isso está nas entrelinhas de todos os seus atos. Mais do que o presidente do Brasil, ele quer ser o imperador do Brasil. Deputado estadual aqui em São Paulo, comentarista Auriverde Brasil. O nome dele é Tomé Abduch. Fala com a gente, Tomé. Nesta semana, não será somente Bolsonaro julgado. Serão mais de 60 milhões de brasileiros junto com ele, politizados, de direita, cristãos, que acreditam em princípios e valores. Bolsonaro vai enfrentar mais um julgamento sobre a suposta tentativa de golpe. Mas todos sabem que o que está em jogo vai muito além. Esse é um processo que escancara a diferença de tratamento entre Bolsonaro e o Lula. Os fatos mostram isso. Mesmo condenado em 3 instâncias, Lula teve seus processos anulados e arquivados, mesmo com provas concretas que mostraram a corrupção envolvendo o seu partido e aliados. Com isso, ele teve o caminho aberto em uma eleição polêmica, voltando a ser presidente do Brasil. A descrença da população na justiça não é fruto do acaso. Ela nasce de contrastes gritantes. Mais de 60 réus da Lava Jato já foram beneficiados por anulações e absolvições. Eles podem achar que o brasileiro não tem memória, mas nós temos. Ex-tesoureiro do PT Vacari Neto, ex-ministro Palocci, ex-gerente da Petrobras Renato Duque. Esse foi intimado a devolver somente quase R$1 bilhão. José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcelo Odebrecht, o Doleiro e o CEF. Todos esses e muitos outros fizeram delações detalhadas e tiveram seus processos anulados. Até Sérgio Cabral, condenado por chefiar um esquema bilionário de corrupção, viu 3 de suas sentenças anuladas e hoje está fazendo papel de blogueiro em sua cobertura no Rio. A sensação é clara. Para uns, a lei é dura e para outros, ela é bem maleável. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, as interpretações das leis. E é neste momento que a democracia morre. Quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações de homens e não balizadas em nossa Constituição. Enquanto isso, o Bolsonaro é alvo de uma lista interminável de medidas restritivas que beiram o absurdo. Perdeu seus direitos políticos por conta de uma reunião com embaixadores. Está em prisão domiciliar por uma narrativa de crime de golpe de Estado que não aconteceu, em um dia fatídico em que a população desesperada, vendo os mesmos condenados ou descondenados voltarem à cena do crime, cometeram um ato de desespero que acabou em, no máximo, vandalismo. Sem armas, sem organizador, sem financiador. Que golpe é esse e que prisão é essa? O que existe é uma narrativa construída para justificar um processo que parece querer afastar Bolsonaro da vida pública.
Enquanto isso, no governo Lula, o crime organizado se fortalece. Facções controlam territórios inteiros, dominam presídios e impõem sua lei em comunidades abandonadas pelo Estado. A população brasileira acompanha um cenário em que traficantes ditam regras, enquanto a justiça parece estar ocupada perseguindo adversários políticos. Como explicar que tantos condenados por corrupção tenham sido soltos, enquanto um ex-presidente é tratado como se fosse o maior inimigo do Brasil? Por isso, esse julgamento não deve ser visto apenas como um episódio isolado contra Bolsonaro. Ele simboliza uma escolha. Ou o Brasil segue pelo caminho da seletividade, em que uns são blindados e outros caçados, ou resgata a essência da democracia, onde todos respondem por seus atos de forma justa e equilibrada. Não se trata de defender um homem, mas de defender um princípio. Porque se hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer brasileiro que ouse se opor ao sistema. O meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil. Falando de narrativas, né, redes sociais, embates, a imprensa vem criando narrativa. Tem uns dias atrás que o Thomas Trauman, ex-ministro da Dilma, ex-assessor do Palocci, veio com um papo lá que a Casa Branca vai estar assistindo assim, loco, e a depender do voto vai sancionar assim, ao vivo. E aí eu não comprei essa história desde o início, cheguei aqui a comentar em vídeo. Em primeiro lugar, o Thomas Trauman, ele não é um cara com fontes internacionais. Então assim, isso foi dito na Globo News, que é a casa de propaganda do regime. Desde o início, isso soava muito mais como uma manobra para falar o seguinte, ó, mesmo diante das ameaças, os ministros não se dobraram. E quando não acontecer, porque isso não tem previsão nenhuma, e você não vê, eu não estou falando isso à toa, porque o Paulo Figueiredo comentou sobre isso ontem, e aí quando não acontecesse, iam falar o quê? Olha lá, ó, tá vendo? Os bolsonaristas perderam o apoio do Trump. Aí nessa mesma linha de narrativa, final da noite de ontem, 11 da noite, vem a Mônica Bergamo. Supremo já espera que Trump retome sanções por julgamento de Bolsonaro. Apesar das ameaças, corte não considera a possibilidade de recuo, tá vendo, né? Eles estão indo para o sacrifício. Eles vão pagar o preço das sanções para salvar a democracia brasileira. Eu nem vou ler essa baboseira. Mas tá ali, né? Não tem recuo nenhum. Aí vem a Maria Cristina Fernandes, da Globo News. Eurásia vê revogação de mais vistos de autoridades e a extensão da Magnitsky a outros ministros como decorrência provável do julgamento e, em menor ordem de probabilidade, a imposição de mais tarifas ao país pelo governo americano. E aí o Paulo Figueiredo comenta sobre isso. É preciso ajustar as expectativas antes da Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos. Entendemos que é fundamental que ela seja plena e efetivamente aplicada a Moraes e seu círculo financeiro imediato, algo que ainda está em curso. Todo seu efeito devastador precisa ser sentido para que ela tenha o efeito dissuasivo desejado junto aos demais cúmplices. Esta é a prioridade agora e estamos fazendo tudo o que podemos nesta direção. Ademais, todo o processo de produção de documentação é extremamente meticuloso e demorado. Ou seja, eu não falo pelo governo americano, mas, pelo que conheço do processo, mais alvos da Global Magnitsky devem vir, mas quase que certamente vão demorar mais do que os imediatistas desejam. Esta ideia de um voto, uma sanção, é coisa de quem não tem ideia de como as coisas funcionam. Você vê que aquele Lourival Santana, que é da CNN, sim, cobre a política internacional há mais de 20 anos. Já usei matéria dele, está em 2023, falando de Fernando Henrique Cardoso. Em momento nenhum o cara falou sobre isso. Aí depois não acontece, você acompanha a rede social, vem a tropa intergaláctica, ó lá, ó. Haha, tá vendo aí? Cadê aí? Ó lá, ó. A frouxidão, a turma aí do Eduardo, ó lá o Bananinha. Já não basta toda a confusão no Brasil, ainda tem a turma que compra qualquer tipo de narrativa maluca. Uma coisa que também vale a pena comentar. Folha de São Paulo dá destaque aqui, ó. Tereza Cristina diz que Brasil pode sofrer mais retaliações dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro. Bom, essa manchete aí, eu acho que faz sentido. Só que tu lê o subtítulo. Senadora afirma desaprovação de Eduardo Bolsonaro. Eu não fazia isso, eu jogo pelo Brasil. E Eduardo Bolsonaro não joga pelo Brasil? Que papo furado desse, Tereza Cristina?
É o tempo todo essa narrativa, o tempo todo. Eduardo só foi lá para contar o que está acontecendo no Brasil. Em nenhum momento Eduardo foi pedir tarifa nem nada. Você aí que é do agro está tão preocupada com agro exportador. Sabe? Que papinho furado. O Paulo Figueiredo falou, Tereza Cristina, você realmente não faria isso. Você não faria nada. Até hoje, você não fez nada como senadora. Ela já fez. Não tenho nem certeza se tomou posse como senadora. Vou fazer a mesma pergunta que fiz ao seu colega que vive no mundo da lua. Diga seus principais feitos como senadora. E eu te digo, trabalhar ativamente no Brasil pela aprovação do mercado regulado de carbono. Impor aí para cima de todo mundo. Ela trabalhou ativamente. A Tereza Cristina é membro da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo, que é liderada pelo Arnaldo Jardim, o homem que trouxe Klaus Schwab ao Brasil em maio de 2023. Inclusive, quando o Klaus Schwab veio ao Brasil, né, ali na entrevista que deu para a turma da Globo, foi lá bater foto com o Tarcísio. Parabéns, Tarcísio. O Tarcísio estava lá vendo a anistia. Isso aí mesmo, né? Pra galera que 2 semanas atrás falou, quer que ele faça o quê? Ele é só governador. Agora ele tá se movimentando, né? É um absurdo. Essa aí é a união da direita. Essa daí é a união da direita. Comecem a ser mais críticos com quem vocês apoiam. Eu te garanto que se alguém começar a te questionar por que você gosta de Bolsonaro, você vai saber explicar. Você vai saber relatar várias coisas que Bolsonaro fez. Várias lutas que Bolsonaro encampou. Mas se você não sabe falar isso sobre outras figuras, talvez você não goste dessas figuras. Talvez você só tenha a impressão que essa figura é sua aliada. E aliado mesmo, bicho, é quem tá ali do teu lado. Nos momentos de glória e no momento de tristeza. O que não parece ser o caso da Tereza Cristina, né? Na primeira oportunidade que tem, fica dando bola nas costas. Vai lá para os Estados Unidos ficar de lacraçãozinha junto com o astronauta, a turma do PT, se encontrando com membros do Partido Democrata, achando que vai resolver alguma coisa. Agora, cobrar os outros senadores, isso daí a Tereza Cristina não quer fazer. Em recado a Trump, Moraes diz que soberania jamais será negociada. Aí o Jason Miller diz assim, ó, anotado, e seria inteligente, né, o ministro saber que os Estados Unidos também não negocia com quem toca o terror. Tá ali em inglês. Aí se você acha que eu traduzi errado, tá aqui, ó. Não negociamos com terroristas, diz aliado de Trump sobre Moraes. Como tá o clima? O clima tá bom, tá bom. Mas vamos voltar. A Globo, como sempre, no seu papel de promover o caos, Bolsonaro e 7 réus podem ser responsabilizados mesmo que golpe não tenha se consumado, né? Então assim, ninguém sabe explicar por que Bolsonaro deu golpe, ninguém consegue explicar qual é o vínculo de Bolsonaro com o indiano, ninguém consegue explicar nada, mas Bolsonaro é culpado, né? Não cometeram crime algum, mas serão responsabilizados. Entenda, isso aí. O Mário Sabino, ao longo do dia de ontem, também vocalizou, né, essa falta de conexão de Bolsonaro com os atos golpistas de 8 de janeiro, aquela lei que ninguém aguenta mais ouvir. Paulo Gonet tentando encontrar um elo, né, entre o Jair Bolsonaro e o 8 de janeiro, que sinceramente não encontraram, não existe, né? O Bolsonaro, sem dúvida, ele teve sempre um discurso golpista, sempre pôs em dúvida a lisura das urnas eletrônicas, isso é fato sabido. Agora, há uma diferença entre a circunstância e o fato, né? Não encontraram e não vão encontrar, porque se não encontraram até agora, obviamente, porque não existe um elo assim muito claro entre o 8 de janeiro e o Jair Bolsonaro, ou seja, o ex-presidente não estava mandando as pessoas irem para a rua invadir as sedes dos 3 poderes e tudo mais. Além do que eu acho que quem nos assiste sabe qual é a minha opinião, porque eu já repeti isso 20 vezes aqui e continuo repetindo, aquilo ali não foi tentativa de golpe, aquilo ali foi um extravasamento, porque não houve golpe. Pois é, né? Não houve golpe. E a matéria
mais bem feita ao dia de ontem, né? Foi resumida em um tweet. Eu acho que é tudo que a gente precisa saber para a gente ver que se trata, na verdade, de uma inquisição contra Bolsonaro. Veja só, análise. Aqui para mim já tá tudo desenhado. Em atitude inusual no mundo jurídico, tudo heterodoxa, né? Mas que se tornou comum no atual julgamento, o ministro antecipou nesta terça parte do cerne do seu voto, que só deve ser lido na semana que vem, antes mesmo de iniciar a leitura do relatório do caso, que é o resumo formal da instrução do processo, e antes mesmo das defesas falarem. Se você já tem um voto antes da defesa falar, como é que isso funciona, hein? Hoje vai ter a sustentação oral dos advogados lá de Bolsonaro. Como é que funciona isso? E já tem um voto? Então, é um julgamento? A gente vai voltar nessa nota depois, mas não para falar do conteúdo dela. Vamos lá. Sabe? Eu não tenho nenhuma paciência para dar com esse julgamento de Bolsonaro, sabe? Não me peçam para ficar trazendo os pormenores, a não ser que tenha uma coisa assim muito relevante por parte da defesa de Bolsonaro para mostrar, sabe? Eu não quero nem ouvir a voz desses caras. Eu não quero nem ouvir, não quero nem ver a cara, né? Eu acho que vários de vocês estão no mesmo ponto. Tanto que uma galera ontem preferiu assistir a audiência com a da Talhaferro, que eu acho que realmente foi bem interessante. O Talhaferro falou várias coisas que eu acho que não são surpresas, né? Ou pelo menos vocês já esperavam que as coisas funcionassem dessa forma, como isso aqui que está sendo relatado pelo antagonista. Havia um direcionamento de cunho político. Quem poderia imaginar, né? Havia um direcionamento de cunho político feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denegrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo. Isso atentou contra as eleições. Aí eu fico perguntando qual polo que eles queriam denegrir e qual polo político que eles queriam ajudar, né? Será que ajudaram o Bolsonaro e prejudicaram o Lula? Deve ter sido isso, né? O coitado do Lula. Pois bem. Sobre essa questão, né? Ajudar um lado e prejudicar o outro. O Talhaferro respondendo, né? Falou o seguinte: eu mantenho o que eu estou falando e podemos fazer uma cariação, que é quando você coloca o Talhaferro e o ministro, cada um da sua versão, e você vai ali fazendo um choque de versões para ver quem está falando a verdade. Aí você vê. Aqui é antagonista mais ou menos assim, né? Do Pedro Cerise. Não é do consórcio, mas não tem muita relevância. Já a CNN não, você vê, a CNN falando sobre isso, sim, e a CNN fez ampla cobertura, não ampla, mas falou de muita coisa relevante. Ex-assessor de Moraes disse que a cariação com o ministro seria o maior prazer. A turma do Igor Gadelha, né, lá do Metrópolis, aqui o Gustavo Zucchi, comenta sobre o caso, e aí traz aí o que seria essa cariação, em torno do quê? Aí que eu comentei, né, vem na direção da questão antagonista. Durante a sessão, Talhaferro chegou a lançar um desafio ao ser questionado pelo Eduardo Girão sobre uma suposta perseguição de Moraes a políticos e militantes de direita. Eu desafio Moraes a trazer o grupo, que acredito que ele deve ter apagado, e mostrar que nesse grupo, em todos os pedidos e em todos os e-mails oficiais que envia ao Supremo, exista qualquer tipo de pesquisa ou investigação, como quiserem enquadrar, né, referente ao espectro da esquerda. Não existe. Quem podia imaginar, né? O alvo é só a direita brasileira. Pois bem. Aí, esse talvez tenha sido o ponto alto ao longo da sabatina, porque foi, sei lá, noticiado em quase todos os grandes portais do Brasil. O Estadão falou sobre isso, o UOL falou sobre isso, Metrópolis falou sobre isso, o UOL falou sobre isso, Estado de Minas falou sobre isso, Poder 360 falou sobre isso, Antagonista falou sobre isso. Todo mundo falou. Talhaferro diz que relatório para justificar a ação da Polícia Federal foi fraudado. Isso é uma afirmação muito grave. E qual relatório? E sobre o que isso daqui que se refere? Lembra lá em 2022 que teve uma operação contra empresários antes do 7 de setembro?
é sobre isso. Talhaferro afirmou hoje que a data de um relatório foi fraudada para ocultar que uma operação policial contra empresários bolsonaristas se baseou apenas em uma reportagem jornalística. Adivinha de quem foi a reportagem, hein? Adivinha. Talhaferro exibiu documentos e arquivos para demonstrar as acusações. Veja o que o UOL está falando, né? Não é aquela assim, ó. Talhaferro falou sem provas. Não. Ele falou exibindo documentos e arquivos. Aqueles prints que incomodam. Em 2022, o site Metrópolis noticiou que empresários defenderam no WhatsApp golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Assim, o Metrópolis não existe. É um CNPJ. É um ente, assim, você não consegue pegar nele. Existe uma empresa chamada Metrópolis. Mas dentro dessa empresa, pessoas trabalham. Uma pessoa que fez isso. Quem foi, hein? Quem foi? Começa com Guilherme. E o primeiro nome termina com Mi. E o segundo nome começa com Amar e termina com Dó. Adivinha quem foi? É o mesmo que ajudou a enfiar Felipe Martins na cadeia. Na época, jornalistas questionaram se a ação policial se baseava apenas na reportagem. Segundo Talhaferro, para abafar as críticas, o juiz instrutor de Moraes, Ayrton Vieira, pediu, dias depois da operação, a produção de um relatório sobre o grupo de WhatsApp citado na reportagem. Talhaferro exibiu aos senadores uma tela de computador mostrando que o documento foi produzido apenas em 28 de agosto. No entanto, no processo, a data de produção do relatório aparece como 22 de agosto, ou seja, alteraram a data para 6 dias antes. Por quê? Porque no dia seguinte, dia 23, você tinha a operação da PF. Em resposta ao UOL, o gabinete do ministro diz que todos os relatórios foram juntados nessas investigações e outras conectas enviadas à PF para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à PGR. Bom, não falou que é mentira o que o Talhaferro disse, né? Mas óbvio que o Talhaferro está mentindo. É óbvio. Ah, Talhaferro mentiroso. Essa matéria do só para dar um resumo. E só para mostrar que mais de um veículo comentou. Mas como eu falei, está no Poder 360, está no Metrópolis, Estado de Minas. Estadão comentou sobre isso, o Antagonista comentou sobre isso. Mas de todas as matérias que saíram na imprensa, até do Poder 360, que é um jornal que se preocupa em comentar os assuntos que interessam à direita, a matéria mais completa de todas foi da Folha de São Paulo. Acredite se quiser. Ex-assessor diz que Moraes forjou documento em operação contra empresários bolsonaristas. Declaração, olha o subtítulo, declaração acompanhada de documentos que comprovariam ilegalidade foi dada em comissão do Senado por bolsonaristas. Moraes diz que todas as ações foram oficiais e regulares. E aí vai lá. Talhaferro afirmou que o ministro forjou relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas por mensagem de teu golpista em agosto de 22. Como revelou a Folha de São Paulo, a ação da PF à época teve como único embasamento uma reportagem do Metrópolis. E a PF resolveu pedir a operação por quê? Do nada? Eu tenho essa resposta. A gente vai chegar lá. Por que a PF resolveu, né, se mover? Ela foi cutucada por alguém. Chegaremos lá. Uma reportagem do portal Metrópolis, né? Isso aqui eu acho mais justo do que como tá no UOL. Você vê, ó, uma reportagem do portal Metrópolis. Não, o Metrópolis postou. Não, o Metrópolis não posta nada. Tá lá, foi algum jornalista. Quando o sigilo da operação foi suspenso, porém, havia nos autos um relatório como base da decisão do ministro. E aí, em audiência, né, ontem, Talhaferro, que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação do TSE, apresentou prints e documentos que demonstrariam que o ministro sequer tinha acesso à época às mensagens dos empresários. O ex-assessor disse que o laudo técnico que embasou aquela operação, que seria datado do dia 22 de agosto, um dia antes da operação, só foi produzido dia 28 daquele mês, ou seja, 6 dias depois, o que seria aprovado pelos metadados do documento. A gente já falou sobre isso, né? Você que não é muito familiarizado com metadado, vamos falar de e-mail, que todo mundo conhece e-mail, né?
Melhor, vamos falar de carta. Todo mundo sabe o que é uma carta. O texto da carta são os dados. São os dados, são as informações que você quer transmitir para alguém. O que são os metadados da carta? O remetente e o destinatário. Esses são os metadados. Quando você lida com arquivo digital, seja um arquivo de computador, seja um arquivo de Word, seja um PDF, seja uma planilha, seja uma apresentação de PowerPoint, você não vai ter o remetente e o destinatário como é na carta, né? O endereço. Se bem que você tem endereço contato de e-mail, mas você vai ter dados como quando o arquivo foi criado, a hora que esse arquivo foi criado, no computador de quem esse arquivo foi criado, principalmente se forem arquivos feitos no pacote Office, a data da última modificação, normalmente o tempo que você passou editando aquele arquivo, se for arquivo do Office, ele tem essas informações, enfim, traz informações como essa. Esses são os metadados. E é isso aqui que a Folha de São Paulo está te contando. E isso daí é uma espécie de identidade, você não altera esses metadados. Ele está lá. Você pode periciar e realmente comprovar se o talha-ferro está falando a verdade ou não. E o Senado solicitou esses documentos. Uma vez com os documentos na mão, o Senado pode fazer uma perícia. A data disso foi fraudada para dar a impressão de que a operação autorizada pelo Moraes contra os empresários bolsonaristas não havia se baseado apenas na reportagem. Em nota, o ministro negou a irregularidade, não se manifestou diretamente sobre a acusação de fraude, mas afirmou que todas as ações nessas nossas investigações foram oficiais, regulares e conforme a PGR. Nesta terça, Talhaferro disse que os laudos foram elaborados por ele mesmo, a pedido do gabinete do ministro, após a operação. Uma série de reportagens da Folha mostrou em agosto do ano passado, que foi a primeira fase da Vaza Toga, com base em conversas de Talhaferro, que nas investigações do inquérito das fake news, Moraes agiu fora do rito, adotando atitudes que, em um processo normal, são atribuições da PF e da PGR. As reportagens mostraram que o gabinete do Moraes ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito do Supremo durante e após as eleições de 22. Também, na sessão de ontem, Talhaferro disse que o atual PGR atuou lá, Moraes, fora do rito processual correto, nas investigações que tem como alvo bolsonaristas. Por isso que eu falei, essa matéria é bem mais completa. O ex-assessor do TSE apresentou ainda nesta terça prints de conversas de aplicativo de celular, que, segundo ele, se referem a conversas com Paulo Gonet, que na época em que este era vice-procurador eleitoral em 2022 e com assessor de nome Lucas. Essas conversas provam, de acordo com Talhaferro, a participação de Gonet em procedimentos que extrapolaram as regras jurídicas. De acordo com os prints apresentados à comissão, Gonet, à época vice da PGE, teria pedido a Talhaferro uma lista de decisões sobre remoção de conteúdo nas redes. Se houver registro das publicações que foram mantidas, seria ainda melhor, diz o então vice-PGE. Pouco depois, o assessor teria enviado uma planilha e dito: levantamos os processos, agora vamos pegar as decisões para o senhor. Em outro print, Lucas, que seria secretário executivo da PGE à época, enviou uma mensagem a Talhaferro a pedir Gonet para falar sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro hoje mais cedo. As trocas entre os dois assessores, segundo os prints, seguiram até março de 2023. Na sessão transmitida pelo Senado, Talhaferro chegou a exibir para a câmera, aqui no caso, o número de telefone de Gonet. Isso aconteceu mesmo, né? Olha só. Um fato curioso, que é o que eu falo para vocês. Quando lerem a imprensa, depende de quantas notícias você lê por dia, lê tudo com atenção. Vamos voltar aqui para a matéria, né? Ela foi publicada e assinada por 2 jornalistas, João Gabriel e Ranier Bragon. Sabe quem foi que publicou a análise da Folha de São Paulo, destacando, né, o quão inusual é a postura do ministro, que se tornou normal ao longo da Inquisição? A defesa nem falou, e ele já está apresentando o cerne do voto dele, o mesmo Ranier. E se tu voltar no vídeo agora, 2135, eu fui lá checar, eu estava comentando sobre o Ranier porque ele foi que postou essa matéria aqui, ó. Quem tá falando aqui, quando a imprensa quer, a imprensa consegue falar a verdade.
Essa aqui, ó. Cadê? Ranier. Essa daqui na época. Amplitude de investigações de Moraes sobre o bolsonarismo é incógnita após o primeiro inquérito. Então, assim, curiosamente, todas as matérias críticas, né, ao poder judiciário, sempre o Ranier tá no meio. Tem algumas almas que se salvam no jornalismo brasileiro. Cabe à turma aí entender. Eu acho que a direita ela deu uma amadurecida nesse ponto, até porque os parlamentares eles começaram, né, a se utilizar um pouco mais da imprensa. Você vê ali que vez ou outra, né? Então, o pessoal hoje está usando muito até o próprio Capelli do Metrópolis, vez ou outra estão escolhendo a Bela Megali, se aproximaram também da Malu Gaspar, claramente ali tem várias coisas do Paulo Figueiredo, do Eduardo, você vê que foi publicado na Malu Gaspar, que chegaram a conversar ali com o pessoal. Esse foi um papel importante, porque o Centrão tá aí. O Centrão tá aí usando a imprensa dia sim, dia também. O Verdivaldo comentou sobre o caso. A gente vai se aprofundar, porque tem uma pergunta que está em aberto, né? Quem que foi lá cutucar a polícia na época, em 2022? A gente tem que voltar para 2019. Mas antes, né? O Verdivaldo compartilhou essa matéria da Folha de São Paulo falando o seguinte: publicamos 16 artigos na Folha no ano passado, do Gabinete de Moraes, mostrando graves impropriedades e abusos. Ele queria que um site fosse banido e, quando sua equipe disse que não conseguia encontrar provas, ouviu, sejam criativos. As últimas revelações e o depoimento de um assessor-chave, hoje, né, o Talhaferro, mostram ainda mais. Mas o establishment brasileiro, a Globo e seus aliados de esquerda, né, o PT, Lula, decidiram que o de Moraes destruiu o movimento, né, de Bolsonaro era importante demais para se importar com limites legais, éticos ou constitucionais. E tá aqui, né? O establishment brasileiro. A Globo comentou. Oposição comanda audiência com ataques a Moraes em dia de julgamento do golpe. O curioso é que essa matéria meio que, assim, acaba por assumir algumas coisas que eu acho que a jornalista deveria pensar um pouco melhor. O Talhaferro, ele posta esse print aqui, né? E fala assim, ó, eles mesmos reconhecem a veracidade do conteúdo, mas não querem o ônus do que fizeram. Aí, aqui, ó, segundo a PGR, Talhaferro, de maneira livre, consciente e voluntária, no período compreendido entre 15 de maio de 23 e 15 de agosto de 24, violou o sigilo funcional ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos que manteve com servidores, né, do judiciário. Então, né, então ele realmente revelou alguma coisa, né? Talhaferro revelou alguma coisa incômoda aí, né? Como diz a própria Globo. Mas vamos lá. Agradeçam aí a Elisa por deixar tudo tão organizadinho e trazer um print, rapaz, muitíssimo de bom. Que é aquele print que você só vai achar na rede social. São coisas que a imprensa não comenta, que é o quê? Esse segundo print aqui, ó. É um print de um Spaces no Twitter, onde o Muca assumiu algum cargo no governo Lula? Não sei. Mas, enfim, o Muca, Dieguinho, Gegé, Randolph estava aqui como orador, junto com o Brian, Luca, Nelson e o Guilherme Amado. Olha só, viu? E olha a data, 19 de agosto de 22. Randolph Rodrigues, Abel Monteiro, né? Pesquisa muito mais. Dia 17, 2 dias antes desse bate-papo, é o dia que Guilherme Amado publica a matéria original. Exclusivo. Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. Essa é a matéria que resultou na operação da PF. A operação foi dia 23. 2 dias depois da matéria, o Randolph e o Guilherme Amado estavam juntos. Dia 25, olha o que diz a Folha de São Paulo. Moraes teve reportagem como única base para a decisão contra empresários. O pessoal já estava questionando, cara, só teve essa reportagem do Guilherme Amado para fazer uma operação como essa? E 5 dias depois, Polícia Federal não pediu quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas de empresários bolsonaristas. Moraes atendeu o pedido de Randolph. Randolph. E a Elisa, né, já deixou até os links aqui, rapaz, sensacional. Aí você clica. Olha quem foi na época
que comentou que só e somente só a reportagem de Guilherme Amado, em tese, né, era a base aí para tudo que estava acontecendo. Fábio Serapião, que 2 anos depois, no mês de agosto, olha como o Brasil é cíclico, né? No mesmo mês, eu adoro essas coisas. O mesmo Fábio Serapião, ao lado do Verdivaldo, iriam publicar a primeira fase da Vaza Toga. E onde é que está o Fábio Serapião hoje? Saiu, foi trabalhar no Metrópolis. A decisão de Moraes contra empresários bolsonaristas deu um pedido da PF que tinha como base somente uma reportagem sobre conversas de teu golpista. Nenhuma outra diligência preliminar foi realizada antes do ministro autorizar as medidas de busca e apreensão. 5 dias depois, a turma do Estadão lá, do Fausto Macedo, que é recorde judiciário, Polícia Federal não pediu quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas de empresários. Não pediu. A decisão do ministro atendeu a um pedido do Randolph Rodrigues. O delegado menciona a suspeita de financiamento de atos antidemocráticos, mas só representou pela apreensão de celulares e pelo afastamento do sigilo das mensagens. O ministro diz a interlocutores que tomou decisão espontaneamente. E essa matéria do Estadão deixava disponível o link para a petição aí do Randolph Rodrigues. Randolfinho, que esteve com Guilherme Amado dias antes, mas não era a primeira vez que Randolph Rodrigues e Guilherme Amado estavam juntos para tramar contra a direita. A gente vai ter que voltar um pouco no tempo agora. Excelentíssimo senhor Randolph Frederick Rodrigues Alves. Bonito, viu? Meu Deus do céu. Mas tá aqui, ó. Principiar, petição, veicula matéria de ordem pública, papapá, pipipi, popopô. Aí tá aqui, ó. Dessa forma, superada a preliminar, passa sucinto diretamente ao ponto. Foi divulgado pela conta de Guilherme Amado. Aí ele coloca a notícia, depois ele relata toda a notícia do Guilherme Amado. Para não falar, irmão, então, ó, dessa forma, requer-se que sejam apurados os fatos noticiados no dia de hoje, 17 de agosto, na coluna de Guilherme Amado, com a imediata remessa ao Ministério Público Federal para tomar depoimentos envolvidos, quebra dos sigilos, bloqueio de contas e as necessárias prisões preventivas. Olha que parceria, Randolph Rodrigues com Guilherme Amado. Aí, guarde isso na cabeça. Guarde isso na cabeça. E vocês vão entender porque eu tô falando para guardar isso na cabeça. Agora, no final de agosto, a turma do Oeste publicou a Vaza Toga 3, né? Estão chamando a Vaza Toga 1 Verdivaldo e Serapião, a Vaza Toga 2 o David Agape com a Vieira e a Vaza Toga 3, o que foi publicado depois pelo Oeste. Numa das matérias da Vaza Toga 3, eles falam assim, ó: deputados atuaram como informantes do gabinete paralelo. Quais deputados? Quais? Mensagens obtidas consolidadas pelo Oeste revelam, né? Enfim, né? Isso aí. Deputados ajudaram. 5 de novembro de 2022, Ayrton Vieira contou em um grupo de WhatsApp que havia recebido do deputado federal Nereu Crispim. Um vídeo publicado no perfil da Regina Duarte, né? Lá, ó, se acharem que devem derrubar, ris, né? Já tava ali, derruba aí, rapaz. Derruba essa véia aí, vai. Aí tá aqui o print, né? Seguem abaixo as postagens que recebi agora do deputado federal Nereu Crispim, babá. Coloca aqui 2 postagens, né? Não foi a única vez que Nereu Crispim atuou como colaborador. Em outras ocasiões, o parlamentar também deu munição ao gabinete paralelo. Aí tá ali, né? Eduardo, veja o que podemos fazer. Escreveu Vieira ao citar a publicação nas redes sociais. Não foi possível identificar o alvo do monitoramento. Recebi do deputado federal Nereu Crispim, acrescentou Vieira. Tá aqui, ó, Eduardo. Veja o que podemos fazer. Recebi do deputado federal Nereu Crispim. É um absurdo. Aí tá Vitória Ferro, né? Está lotado em vários grupos, terrível. Recebi agora, obrigado. Além do Nereu, em 12 de novembro de 22, Ayrton Vieira relatou a nova colaboração de quem? Alexandre Frota. Uma postagem do Princeso, né? Aqui, ó, o tweet do Princeso. Isso é muito grave, a fala desse deputado. Recebi do deputado federal Alexandre Frota, né? Meu Deus. Acho que esse assunto pode ser do TSE, veja aí. Então você tem os informantes do regime, tá? E aí, Randolph, Guilherme Amado, Nereu Crispim e Alexandre Frota. Por que eu juntei tudo isso? Pois bem. Hoje é o vídeo
139. Se você for atrás deste vídeo, 191, quase 2.000 dias atrás. Esse vídeo, acho que ele foi ao ar dia 25 de abril de 2020. Não tô enganado, eu podia até olhar a data, mas não vou olhar porque isso aí tanto faz. O que é que a gente comentava nesse dia, rapaz? Veja só, né? Quando tudo era mato. Quando ainda tá longe de todas essas confusões que a gente tá aqui agora. Pois bem, tá aqui já aberto já. Deixa eu voltar um tiquinho pra não ficar coisa, né? Pera aí. Fazer um mistério. Olha aqui, né? A gente começava o vídeo com o Sérgio Moro fazendo tweet, apagando esse tweet. O Moro falava de campanha sórdida, depois apagava para falar de campanha de fake news. O Moro é uma pessoa que não usava a palavra fake news, né? E começava a usar, que é para reforçar esse discurso, reforçar a narrativa. O Alan dos Santos ali denunciando. Em relação às atitudes ilegais e morais de Bolsonaro, Kataguiri e Rubinho Nunes. Rubinho Nunes! Realizarão coletiva de imprensa, né? Pra apresentar o que o MBL vai fazer. Grande. Rubinho Nunes hoje é de direita, né? Era de direita, aí o Rubinho Nunes depois vai pôr o Marçal, agora tá de direita de novo, né? E é errado seu que divida a direita. Aí a gente comentava da amizade, né? Do MBL com o PSOL, junto misturado, falando do Disseu. Olha lá, ó. Os meus críticos. Ah, meu Deus do céu. Quem me chama de caçabista? O que esperar do governo Bolsonaro em 2020? Comentários da Jovem Pan traçam perspectivas. Mas isso aqui não tem nada a ver com o que está comentando até o momento. Aí fala mais de seu, etc. Tudo mais. Fala desse projeto, Fura a Bolha, que hoje tem informação. Deixa eu ver se estava aqui na época. A nova oposição. A direita democrática se une à esquerda contra Bolsonaro. É o movimento que a gente tem hoje, né? E tá no mundo. É a direita versus direita, né? Ou seja, sei lá, patriotas, nacionalistas, conservadores, soberanistas contra os liberais. É o que tá acontecendo, né? Aí falava do quê? Ó? Na esquerda é crescente a disposição de conversar com a direita. Flávio Dino não só busca criar um canal com Luciano Huck, como chegou a defender publicamente que o presidente entrega o governo ao Mourão. Ah, que gostoso! Essas notícias envelheceram bem. E essa matéria aqui, eu tenho quase certeza que foi publicada na quando do Guilherme Amado, que ele trabalhava na época. Mas vamos lá. Não tá mais no ar, não dá pra provar. Talvez se você pegar o link, tenha lá, Guilherme Amado. Aí esse projeto Fura a Bolha, Fundação FHC, a gente sabe hoje, né? A gente falava tudo mais. Mas e o Randolph? Calma. Olha quem tava aqui, né? O amigo de vocês. Vou até um zoom aqui, ó, com esse rapaz aqui, né? Aqui quando era pobre, aqui quando não ganhava o Pix bolsonarista. Olha ele aqui, ó. Quando não ganhava o Pix bolsonarista. Thiago Pavinato. Grande Thiago Pavinato. Eu que divido a direita. Aí falamos do Congresso do MBL para chegarmos nessa linda imagem. Randolph Rodrigues. O que eu tô falando de Randolph Rodrigues, rapaz? Em dezembro de 2019, quando o bicho já tava pegando na CPMI das fake news, um grupo chamado Redes Cordiais fez um evento. E o Randolph tava aqui. Deixa eu ver se ele tá nessa foto aqui. Que o Randolph é pequenininho, né? Deixa eu ver se dá um zoom aqui, ó. Glauber Braga. Samia Bonfim. O Randolph aqui não aparece nessa foto. Mas o cara fala aqui, olha que rolê errado. O Ayan, Paula Rossica, Samia Bonfim, Randolph, Glauber Braga, tudo mais. Esse cara aqui até parece um pouco Flaviano, mas não sei se é o Flávio Dino. Mas independente disso, o Randolph tava com essa galera. Quem é que tá aqui? Luciano Ayan, né? O cara que criou a lista de quem deveria ser perseguido. Na época eu botei aqui, ó, Lídice da Mata, para dar destaque. Quem é Lídice da Mata? Esta senhora... Cadê, rapaz? Essa senhora aqui, ó. Lídice da Mata foi a relatora da CPMI das fake news. E quem é que organizou o Redes Cordiais? Quem é a pessoa que colocou Luciano Ayan junto com a relatora da CPMI das fake news e as pessoas da esquerda, né, que tanto gostam de nos perseguir? Guilherme Amado. Olha ele aqui, ó. Olha o pequeno polegar. Olha aqui, ó. Olha o seu Guilherme Amado. Que coisa, né? Aí eu falei pra vocês, eu falei, guarda isso que a gente tem que falar do Nereu Crispim e do Alexandre Frota. Aqui a gente continuava várias coisas, já nesse vídeo, lá atrás. Olha o Nereu Crispim. Sabe quem é esse aqui? Presidente da CPMI das fake news.
Aos 52 minutos desse vídeo, Madalene Laxo, que ajudou ativamente na CPMI, ela até confessou esse ano, graças a Deus, mas mesmo sem confessar, deixa eu ver se tá aqui o vídeo. Não tá nesse vídeo. Deixa eu ver se tá por baixo. Não tá aqui. Mesmo sem confessar, na época, o Panúzio, tem uma hora lá na TVD, tá ela e o Ayan, e ele fala, não, o trabalho de você na CPMI é muito importante. Nos 52 minutos desse vídeo, que eles estão discutindo sobre a CPMI, né, tá aqui, ó, live de quinta, entrevista com o Ângelo Coronel, o presidente da CPMI das fake news, eles perguntam pro grande Thiago Pavinato, antes do Pix, bolsonarista, né, depois do Pix ele virou direita, antes do Pix, Thiago, o que é que você acha? Aí ele falava que o tempo que a gente ia pegar de cadeia era para calcular em gerações, e ele torcia pela nossa cadeia, mas agora eu tenho que unir a direita. O cara que queria que eu fosse pra cadeia, agora eu tenho que unir a direita. Eu tenho que esquecer que ele queria que eu fosse pra cadeia. E quem tava lá era exatamente o Nereu Crispim. O Nereu Crispim não era um personagem qualquer na CPMI. Ele era um dos braços de articulação mesmo de perseguição à direita. Tanto que, você vê, ó, sessão deliberativa, lá, Frota pegou a palavra, reclamando, né, que é o seguinte, deixa eu ver o que ele fala aqui, acho primeiro do Olavo. Ver, presidente, blá blá. Tenho visto nas últimas horas um ufanismo pelo discurso de Bolsonaro. Ele acabou sendo o mesmo, né? Foi o Coreano que falou, nós sabíamos que o roteiro era aquele. Eu peço ao povo brasileiro que deixe de ouvir Olavo de Carvalho e ouça mais Lobão, o Vila, o Ayan, Madalene Laxo, entre os que estão aí, o Henrique Bugalho. Eu pensava que ele citava o Nereu Crispim aqui, mas tudo bem. Nereu Crispim. Nereu Crispim. Nesse vídeo aqui, episódio 191, deixa eu ver se tá aqui, ó. A gente já falava, já trazia a matéria do Pedro Zambarda, do Luciano Ayan, ele assumindo que ele já estava ajudando na época a Joyce, estava ajudando o Frota, então a gente já sabia, naquele momento ali que estava bem claro, que o caminho passava por aí. Aí o tempo passou dias depois, e aí tem um arquivo que eu juntei um monte de coisa na época, e tá sem número, que é esse arquivo aqui. Deixa eu botar aqui assim. Aí também falava mais, né, do Ayan, tudo mais, a mesma matéria. Aqui é o requerimento da Lídice da Mata, convocando o Ayan para a CPMI das fake news. Que coisa, né? Enfim, tem mais coisa aqui dela, né? Lídice da Mata, tudo mais. Aqui, eu participo junto com o Randolph, ela marca o Randolph lá, né? Só não tá ali na foto. E aqui que tal? Sabe de onde é esse parágrafo? Esse parágrafo é de uma das decisões do ministro daquelas buscas e apreensões ainda do ano de 2020. Foi da primeira busca e apreensão. Ressalte-se também que toda essa estrutura, aparentemente, estaria sendo financiada por empresários que, conforme os indícios constantes dos autos, incluindo nos depoimentos dos parlamentares federais Nereu Crispim, Alexandre Frota e Joyce Halsemann, atuaria de maneira velada fornecendo recursos das mais variadas formas para os integrantes dessa organização. Então, se o mesmo Nereu Crispim, que lá atrás alimentou, lá atrás, o início do inquérito, tendo as pessoas que vocês conhecem e gostam como alvo, é o mesmo Nereu Crispim que continua alimentando ao longo de 2022 e tá ali no Oeste. O mesmo Alexandre Frota, esse aqui ainda vai além, porque o documento do Ayan, que tem inclusive a lista, deixa eu ver se a lista do alvo colorida tá por aqui. É nesse aqui, ó. É nesse que o Panúzio fala e a Madalene Laxo. Deixa eu ver se dá pra essa porcaria aqui. Com essa reconfiguração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai. Vai? Acho não. Eu sei que. É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. O Luciano também. Não? É preciso dizer que ela ajuda a CPI, hein? E o Luciano também. Massa. Deixa eu ver se eu tenho a lista aqui dos alvos. Não vai estar. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Aqui, ó. Alto Dayan. Esse daqui tá no documento protocolado na CPI. Tava a lista. Então, assim, as pessoas. Você tem que falar quem tem que rodar. Então tá aí, ó. É a mesma nata. É a mesma nata. De sempre. Quando tava conversando comigo, eu falei, cara, a gente tá preso no ano de 2020. O ano de 2020 nunca acabou. O ano de 2020 nunca acabou. Parece que de quando o Moro saiu do governo, não acabou e tá preso. Na mesma história de sempre, um monte de oportunista, né, do quilate do Moro que tá aparecendo aí pra fazer acontecer, fazendo mil absurdos, perseguição atrás de perseguição, né? Um processo persecutório que começa na CPM e nunca acaba. Estamos presos no ano de 2021. É incrível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que vale a pena mencionar por hora.
Não, por aqui não tem nada que vale a pena mencionar. Mas vamos lá, né? Você vê como as coisas se conectam, né? Algumas coisas se conectam. Mas vamos continuar. Em outro momento, o Talhaferro fala algo, e aí isso que me dói, né? As pessoas ficam assim, meu Deus! Eu não sabia disso. Eu falo, nossa, velho, é 2025, é 2025 e o povo ainda não sabe dessas coisas. Mas tudo bem. Estamos aqui para relembrar o passado. Escute só. Enviada por WhatsApp, ou se era encaminhado em e-mail pessoal, não. Era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto um juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram recebidos, enviados pelo Capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da CEPOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Olha só, né? A Gisele, ela estava na SECOM do TSE. E antes disso, hein, papai? E antes disso, ela estava onde? E antes disso, ela estava onde? A gente tava comentando do episódio 191. A gente tem que dar um salto no tempo para o 193. 2 dias depois. 2 dias depois. E quem divide a direita sou eu. Tá lá. O que é que tava nesse dossiê? Vamos lá. Vamos abrir. Tá aqui aberto já. O 93. Cadê? 93. 93. Aqui. Botar pro início. Começar com isso aqui, né? Vulgo apelido de alicate na lista Odebrecht. Eu botei em vídeo, porque a gente ia falar do Álvaro Dias. Aí fala do Álvaro Dias, o jogo político do Moro. Sempre alguém da sem-direita, né? Querendo ser presidente. Sempre alguém da sem-direita. Tá ali, ó. Incensado pelos filhos e pelos aliados mais radicais, Bolsonaro sempre desconfiou da lealdade de Moro. Eita, velho! De novo! Estamos presos no ano de 2025. Os malditos filhos de Bolsonaro ficam levantando suspeita do candidato da Faria Lima. Eu não aguento isso. A relação entre os dois azedou de vez quando, em meados do ano passado, Bolsonaro ouviu uma história integrante de um dos seus auxiliares mais próximos. Segundo esse relato, Moro teria participado de um jantar secreto em Curitiba com Álvaro Dias, em que foi discutida a possibilidade de Moro disputar a presidência em 22. Era a prova que Bolsonaro precisava para ter a certeza que o inimigo estava bem ao lado, exatamente como pregavam os seus conselheiros. E aí tem muita... o que já teve de história que os governadores democráticos querem ser candidatos também, né? Não tá no gibi. Não mudou nada. Estamos presos no ano de 2020. Enfim, a gente continuava, comentava lá, né? O objetivo de Moro, retornar a justiça na Corte Maior. E aí, quando o Moro se filiou com o partido ao Podemos, do Álvaro Dias. Aí, por causa de uma briga lá no final, ele acabou indo, até por causa do fundão, pro União Brasil, né? Ai. Mas, enfim. A motivação de Moro para aguentar as humilhações de Bolsonaro. Mesmo não sendo terrivelmente evangélico, Moro continua com o objetivo na cabeça, sindicado para a próxima vaga do Supremo. Álvaro Dias, Moro pediu que não falem de seu futuro político. Parece até o Kassab, né? Tarcísio não quer que fale do futuro político dele. Aí trazia lá o Moro com Deltinha, né? Falando da FHC. Rapaz, não sei, né? Acho questionável. Melindra alguém cujo apoio é importante, né? O PSDB. Aí comentavam lá do Moro, né? Explica porque não julgava, por isso do PSDB. Lembrando essa matéria era de 2017, eu acho. Moro nega acesso a doações aos institutos de FHC, Sarney e Itamar. Que coisa, né? Não negou, porque não tem pra quê. Não tem pra quê. Aí comentar da indicação, porque o Moro de última hora queria indicar o Dias Rossetti. Aí vai. Lembra que o Moro fez um panavoê pela questão do COAF, né? Quero COAF. O que ele colocou era Camarena lá. Até se aposentou, virou notícia na imprensa, né? Camarena aprontou demais. Tava inclusive no próprio julgamento do Moro. A mina que levou para trabalhar em Brasília. 2 resistem
acordo para tirar o COAF do Moro. Quem? A turma do PSDB, né? Não queria deixar que o COAF voltasse para o Banco Central. E o que é que isso tem a ver com a questão da Miriam Leitão? Lembra? Episódio 193. Você estava ali, a bancada do PSDB quer ser mista para, por acaso, Bolsonaro-Moro. Ah, Moro. Sempre com apoio do Centrão. O amigo do amigo de Moro. Né? Falava aí de Moro palestrando lá no IDP do Gilmar Mendes. E aqui chegávamos na parte curiosa. A assessora de Moro é nora de Miriam Leitão. Mas peraí. Essa não é a Gisele Siqueira que estava na secunda do TSE? Mas, gente, como assim? Como assim? Quase 2.000 dias atrás, nós estávamos comentando sobre isso. Meu Deus! Olha que coisa, né? Olha a união da direita, né? Olha aí a união da direita. Sérgio Moro. O inquérito começa quando o Moro sai do governo. O inquérito não começa. Não teve nenhuma diligência, não teve nenhuma busca e apreensão enquanto o Moro ainda era ministro da Justiça. Moro sai, desce a ordem para não alterar a equipe. Né? Bolsonaro não consegue emplacar o Ramagem, tem toda aquela confusão toda. E aí, dia 27 de maio de 2020, né? Moro foi dia 24, então 33 dias depois da saída do Moro, aí sim tem a primeira grande busca e apreensão. E curiosamente, né, era assessora do Moro, depois para no TSE, né? Antes de ser assessora do Moro, ela era do Álvaro Dias. Aí ela pediu demissão, inclusive, durante a Vaza Jato, olha só, de 2019. A jornalista Gisele Siqueira pediu nessa terça, dia 9 de julho de 2019, demissão do cargo. A decisão foi tomada em uma série de reportagens divulgada pelo Intercept, que mostram trocas de mensagens entre Moro e integrantes do Ministério Público. Ela não trabalha do Álvaro Dias. O Moro recebeu, na saída dela, né, a menina que trabalhava para o Álvaro Dias, que era a Cristiane Salles. Que coisa, né? É muito curioso como as coisas envelhecem bem. Aí, vamos aqui pro Atlas, porque a gente chegou a abordar essa história. Tá aqui. Em novembro do ano passado, eu recuperei essa história para explicar certinho o que aconteceu, até usando aqui o pleito do Felipe Rizabal, da época. Entidade denunciou conduta de Miriam Leitão na Lava Jato. Assessora de comunicação de Moro, nora de Miriam Leitão, pede demissão do cargo. Assessora pede demissão, tudo mais. E em qual contexto eu relembrava isso daqui em novembro do ano passado? Lembra qual contexto? Peraí, deixa eu voltar aqui um tempinho. Eu tô falando de propósito. Plano de propósito, calma. Eu pulei várias páginas de propósito. Aqui, ó. Lembra disso daqui? Lembra do teatro? Lá a turma da Globo, o videozinho que depois tiraram do ar. Aqui, ó. Globo retira do ar vídeo que jornalistas do Jornal Nacional fazem teatro sob indiciamento de Bolsonaro. Lembra disso? Sabe quem é esse aqui com o celular na mão? É o Vladimir Neto. É o filho da Miriam Leitão. Era casado lá com a Gisele. E aí eu trouxe isso relembrando do que na época? Aí o Ricardo Feltrin comenta, né? Essa questão da Globo News, teatro, todo mundo comentando, a TV Globo passa do ridículo. E o que é que eu lembro? Eu lembro da conversa do amiguinho do filho da Miriam Leitão. Quem? Deltan Dallagnol. Você acha que temos que fazer nota sobre a condução coercitiva? Não. Pra quê? Não vejo como vocês poderiam ganhar com isso. Entendi o recado. O Carlos Freitas foi muito bem na coletiva abordar esse ponto, né? O CF. Conversa entre procuradores da Lava Jato mostra uso estratégico de vazamentos. Eu tô desde 2020 no mesmo lugar, mostrando para vocês como a gente tá preso no mesmo... O Brasil não anda para frente. Sempre tem algum grupo político que vê algum juiz herói para chamar de seu. Agora é da esquerda. Lá atrás, o pessoal passava pano. E a gente continua nessa. O Talhaferro jogou um balde de bosta aí no colo do Deltan Dallagnol e do Moro. Eu quero que o Deltan Dallagnol fale aí se é o brabo mesmo. Até porque tem um livro aqui lançado do Vladimir Neto deles, né? Lava Jato. Vai lá, Deltan. Fala aí de teus amigos. Mas quem divide a direita sou eu, velho. O povo é muito trouxa, bicho. Falei com o Vladimir Neto. Ele acha que não valeria a pena. Porque só reaviva, sabe?
o Deltan combinava com a turma da Globo que fazer, deixar de fazer. Qual a diferença disso daqui? Vocês estão reclamando de tudo que o Talhaferro está expondo, todos os métodos de ação que não são novos. E quem divide a direita sou eu, porque vocês se negam a enxergar a verdade, porque a verdade dói. Porque tem procurador de estimação, político de estimação. Se é contra a esquerda, vale. Contra a direita, não vale. Só vale quando é para me ajudar. Parabéns pela incoerência, bicho. Não tem condição uma coisa dessa. Grande. Eu quero ver o Chiquinho. Ontem. Não, deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar isso aqui, porque eu vou cobrar quem não vai falar nada. Vai só me atacar na rede social. Eu já sei como é que funcionam as coisas. Vai fingir, vai falar que eu não tenho CEP no Brasil. Olha só. Ontem. Julgamento de Bolsonaro, né? Julgamento de Bolsonaro. Fui surpreendido com a pesquisa em Curitiba e o meu nome bem posicionado para o Senado. Tenho conversado com a direção do Partido Novo, né? Sobre o futuro, eu não descarto essa possibilidade. Eu só lamento que o nome do Deltinha, líder das pesquisas para o Senado, tenha se deixado de fora. Ele foi surpreendido. Edson fala assim, mas vem cá, bicho, como é que tu foi surpreendido, né? Em março de 2025, já existia esse zum. Como assim, cara, tu foi surpreendido? Há poucos dias Eduardo reclamou, né, o nome fora das pesquisas. Agora ele joga para o mesmo argumento. É muita coincidência, né? E no dia do julgamento de Bolsonaro, é a preocupação dele. Aí tá aqui, ó. Conheço os 3 candidatos de direita que buscam vaga no Senado do Paraná. Olha o que é o primeiro. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Olha lá. Adianta eu cobrar? Coerência? Adianta cobrar? Fala aí do teu amigo Deltan, que rodou ontem, né? Em paralelo com o Moro aí no Talhaferro. É os amiguinhos. Não adianta. Quem divide a direita sou eu. Eu não posso atrapalhar quem tá em busca de um carguinho, bicho. Enfim, essas duas coisas foram assim, 10 minutos do que o Talhaferro disse. Ele falou muito mais. E veja, olha o que a imprensa relatou. O Talhaferro apresentou documentos, imagens, fotos. Isso tem metadados. São coisas passíveis de fazer perícia. Isso tudo foi dito numa comissão, viu? Comissão. E, obviamente, tem um peso muito maior, tanto que foi notícia em toda a imprensa. Oposição ouve Talhaferro e defende interromper o julgamento do Supremo. E ele está falando, né? Após apelo de parlamentares, Flávio Bolsonaro pediu a presença de um representante da advocacia do Senado para analisar um possível encaminhamento jurídico do material apresentado pelo Talhaferro. Depois, a comissão aprovou o encaminhamento para elaborar um relatório e enviar as denúncias para o Supremo, TSE, CNJ, CNMP, OAB. O colegiado também aprovou tornar público os arquivos exibidos pelo ex-assessor. E aí você pode publicar tudo, às vezes coisas que nenhum site quer publicar nem nada. Agora, se o Senado quiser publicar, o Senado publica, vai estar lá no site do Senado. Vai fazer o quê? Vai mandar derrubar tudo? E vai indo. Isso tudo aconteceu por causa das comissões. E o errado que divide sou eu. Um detalhe sobre Talhaferro. Ele só pôde ser chamado porque o Senado tinha uma comissão nas mãos de Flávio Bolsonaro. Eu não gosto muito de falar, mas que merece. Agora, seus miseráveis. Comissão serve ou não serve para algo, hein? Seus bostas. Bando de maluco. É por isso que eu não quero vocês na minha direita. Fique na porcaria do Novo aí do MBL, né? Na casa do chapéu, porque se depender de vocês, a gente estava até hoje fazendo vídeo pra Dilma farmar likes até os ovos. Tu não lembra dos tweets da época? Pra que comissões? A movimentação mais efetiva da direita foi um vídeo. Um vídeo de fundo preto. Meu Deus, eu não aguento isso. Isso eu não digo pela boca de jornalistas com 25 anos de experiência, 12 livros publicados, que me chamam de duguinista, caçabista, todos os listas da vida. Sabe, cansa isso, sabe? Eu não faço nenhuma questão de estar do lado dessa direita, eu nem faço. Eu tô aqui mesmo, assim, eu gosto do Jair. Eu não tô nem pra qual rótulo vocês estão me dando mais, sabe? Mas eu vou ficar aqui infernizando vocês, porque eu acho que não tem como esse país sair desse ciclo, né? Parece que tá preso. No ano 2020, não saímos. Sem informação. O tempo todo aparecendo, oportunista, os espertinhos. Ai, é duro, né? Fala aí.
É duro. Aí eu fico olhando pro sofá e falo, nossa, bicho, tanta coisa que tá tão claro na minha cabeça e o povo não sabe de metade da história. E você tenta contar pra galera, a galera acha que é divisível. Tá dividindo. Você já viu esquerda brigar em público? Eu falo, meu Deus. São as mesmas pessoas que vão acontecendo e vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Deixa eu ver se tá um negócio aqui. Deixa eu ver se um desses arquivos aqui tá. Cadê aquele 1, 2, 3? Pensei que tinha fechado, fechei não. Deixa eu olhar aqui o negócio aqui. Deixa eu ver se nesse arquivo aqui tem algo. Oh, rapaz, tá aqui mesmo. Eu sei. Pra falar, galera, que tava num lugar, foi pra outro. O Moro queria porque queria a todo custo, dizendo a ele, né? Só aceitava ficar no governo se Bolsonaro mandasse o Dirney Rossetti pra ser o diretor-geral da PF. Massa. O Dirney Rossetti, depois, ele foi pro TSE. Assim como a Gisele. O antagonista falava, cara, o Dirney, ele é próximo do ministro. E curiosamente, né, aqui é da Cruzoé, a relação entre o ministro e Rossetti se estreitou no período que o magistrado foi ministro da Justiça do Temer. Enfim, e aí o que ele disse, o que o Cruzoé falava, o delegado federal comandava a superintendência da PF em São Paulo. Na gestão Rossetti, a Lava Jato paulista praticamente não avançou, apesar das inúmeras delações. Gente, o Moro não era o cara da Lava Jato. Por que Moro iria indicar uma pessoa que, enquanto chefiou a PF, a Lava Jato não andou? E aí, esse trecho aqui, ó, é do depoimento do Maurício Valeixo. O Maurício Valeixo disse que o Moro tinha como nome de preferência o Fabiano Bordignon. Aqui na época eu juntei várias coisas. Eu abordei o depoimento do Moro em um dossiê só disso, do Valeixo, de todas as partes. E aí eu fico perguntando, cara, o Moro tinha um nome, aí o Moro mudou de nome, que era próximo do ministro, o nome que não avançou com a Lava Jato, que depois foi para no TSE. Ai, que coisa, né? Mesmo o Moro também da Gisele. É a União da Direita. É a União da Direita. União da Direita. Tá? Secretário de Segurança, tá vendo? É a União da Direita. União da Direita, né? Nenhum país sério nessa. Dos Estados Unidos, papapá. O princípio da supremacia da Constituição da Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela da palavra final. Sabe quando é que Moro fez esse tweet? No dia da primeira busca e apreensão. A primeira busca e apreensão, o Moro meteu isso daqui. Quando a gente podia estar trabalhando pra travar tudo, mas não. Vocês deviam pedir pro Deltan Dallagnol fazer esses casos. Pedir pro Deltan Dallagnol falar da Erika. Essa aqui, ó. Vou voltar pra cá. Okay. Também tá aqui, ó. Cadê a Erika Camarena? Aqui, ó. Depoimento do Moro. O Igor Romário de Paula tava lá. Pede pro Deltan falar do Igor Romário de Paula. Trabalhou com ele desde o Banestado. Até em mensagem vazada tá lá ele e o Deltan. Pede falar da Erika Camarena também, que se aposentou agora. Pede pro Deltan explicar pra vocês o que foi o caso do reitor da Universidade Federal Santa Catarina, que tirou a própria vida. Pede pro Deltan contar. Pede lá. Pede lá. Partido Novo tá vindo aí, né? Grande Partido Novo, acelerando aí com tudo, salvar o Brasil. O partido mais direito desse Brasil. E você não pode cobrar ninguém. Você tem que manter a direita unida. Igual os governadores democráticos. Enfim, eu fico por aqui. Porque se for ficar lembrando história, a gente não sai daqui hoje. Peço seu voto no iBest. Se você não votou, só precisa votar uma vez só. Não tem que botar mais de uma vez. Eu tô em 3 categorias, só te peço teu voto em uma, que é de jornalista. Eu amo trabalhando também, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpem.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele de beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.